Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, o meu nome é Maria do Carmo Silveira, trabalho na AGEAS, mais precisamente na MEDIS, e trabalho na nova equipa do Ecossistema de Saúde. Pedro? Obrigado, Carlos. Bom dia a todos também. O meu nome é Pedro Correia, sou responsável pela Direção de Saúde na MEDIS, no Grupo AGEAS Portugal, e queria, em primeiro lugar, fazer alguns agradecimentos. Naturalmente, e desde logo à nova Medical School, que também nos está a receber aqui hoje. Naturalmente, ao nosso painel de oradores, que aceitou este desafio de debater um tema bastante desafiante na nossa atualidade. À Return on Ideas, que desenvolveu e coordenou todo este estudo. E a todos, de uma forma geral, deixar também aqui um desafio para que sejamos parte da mudança neste tema que vamos hoje detalhar. A nossa agenda de hoje é composta, desde logo, pela apresentação do estudo em si, que será feita pela Joana Barbosa, da Return on Ideas. De seguida, teremos um painel que debaterá algumas das conclusões deste estudo e os temas que forem surgindo, que será moderado pela Rita Neves e terá a participação da doutora Maria João Marques, da Teresa Marques da MEDI, do Dr. Miguel Oliveira da Silva e do professor Dr. Adalberto Campos Fernandes. Haverá naturalmente um espaço para perguntas e respostas e mais tarde o encerramento será feito pelo nosso CEO, pelo Steven Brackenveld, o CEO do Grupo AGEAS Portugal. Alguns avisos curtos. Pedimos naturalmente aos presentes, como estamos numa sessão mista com o online, que mantenham naturalmente os telemóveis em silêncio, que na medida do possível evitem as saídas e entradas da sala para não perturbar a emissão, e para aqueles que estão online, dizer que podem e devem colocar as questões que entenderem por convenientes. Tem no site tem um espaço próprio para o fazer. Naturalmente tentaremos responder a todas as perguntas durante a sessão. Aquelas que não conseguimos serão respondidas posteriormente. Slide. Tens que mudar o slide, Pedro. Claro. É que esta história da troca do microfone não vinha a calhar. Por último, e acho que já me perdi, aqui nesta agenda. É passagem. E é passar, Muito bem. E eu vou explicar um bocadinho, contar um bocadinho o que é o projeto de saúdes e introduzir o estudo que nos traz aqui hoje. O projeto de saúdes nasceu há um ano, nasceu por altura da comemoração dos 25 anos da MEDIS, e a maneira como quisemos comemorar foi devolvendo à sociedade sobre a forma de conhecimento. E, na verdade, criámos um projeto que chamámos Saúdes, um projeto de longo curso, um projeto que é uma maratona, na verdade. Estamos hoje a dar o segundo passo desse projeto, um passo firme, mas é uma maratona. E esse projeto que chamámos Saúdes foi feito em colaboração com a Return on Ideas e é um projeto de produção de conhecimento, como vos estava a dizer. E, na verdade, o objetivo é que esse conhecimento gere debate e discussão na sociedade, contribua para o enriquecimento do debate sobre a saúde em termos públicos. É um projeto aberto, é um projeto independente, vive neste www.saudes.pt e tudo aquilo que nós produzimos em termos de conhecimento está disponível para todos. Chamámos-lhe Saúdes, o plural da palavra saúde, portanto, pusemos o plural nesta palavra por duas razões. Primeiro, pela abordagem, ou seja, quando nós tentámos escolher uma abordagem que fosse diferente de tudo aquilo que já existe de produção de conhecimento sobre saúde em termos clínicos e em termos estatísticos, fomos para esta abordagem mais sociológica, do ponto de vista subjetivo. A forma como cada um de nós se relaciona com a saúde, de facto, influencia muito tudo aquilo que fazemos e às vezes até vai contra aquilo que clinicamente nos é dito. E, portanto, esta relação pessoal com a saúde é muito importante e aquilo que dissemos naquela altura foi: existem tantas saúdes quanto os portugueses e, nesse sentido, saúdes. Saúdes também pela forma como estruturámos o projeto. O que dissemos foi: nós queremos, daqui a uns anos, ser uma referência e, para isso, temos que ter cadência, temos que ter produção. E, portanto, dissemos, no ano fundador, vamos fazer um primeiro estudo, que é um estudo de série longa, é uma espécie de um barómetro, repetimos a cada 3 anos e chamámos-lhe BI da Saúde, chamámos-lhe a Saúde dos Portugueses um BI nome próprio, e esse estudo, que está online também, feito em 2021, vai voltar a repetir-se em 2024. Esse foi o primeiro marco.
ao definir esse primeiro estudo, esse estudo estruturante, dissemos também que desses estudos ou de coisas que acontecessem, nós íamos tirar os temas dos anos pelo meio, digamos assim. Portanto, a cada 3 anos um barómetro, nos anos pelo meio, alguns estudos sobre saúdes em concreto ou sobre temas da saúde. E, portanto, também daí o nome Saúdes. Aconteceu que nesse primeiro A Saúde dos Portugueses, um bem e um nome próprio, surgiram vários temas, um dos quais, que foi uma inquietação desde logo, um dos quais esta contradição na saúde das mulheres. De facto, elas têm mais longevidade, cuidam-se mais, genericamente falando, mas têm muito mais doença física e mental declarada. E isso, de alguma forma, inquietou-nos e levou-nos, de facto, a escolher como tema do segundo estudo este saúde e bem-estar das mulheres, que eu não falarei mais e passo desde já à Joana, que o vai apresentar. Obrigada a todos. Preciso só... O microfone dispensa, obrigada. Precisava... Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada, Maria do Carmo e Pedro. Na primeira edição de Saúdes, como a Maria do Carmo explicou, fez-se um retrato da relação dos portugueses com a sua saúde e, tendo acabado de fazer um retrato, o que nos pareceu que seria interessante era perceber a saúde das mulheres ao longo do seu ciclo de vida, ou seja, perceber os motivos e os momentos em que as mulheres, por serem mulheres, tendem a sentir-se mais fragilizadas. E quando falamos em mulheres, falamos em pessoas do sexo feminino que estão biologicamente sujeitas a um determinado ciclo reprodutivo. O estudo tem uma amostra sólida, o trabalho qualitativo dividiu-se em 12 entrevistas aprofundadas e 3 grupos de discussão com mulheres. O trabalho quantitativo envolveu 707 inquéritos a mulheres entre os 20 e os 74 anos e 253 inquéritos a homens. Esta amostra de homens é o que nós chamamos um grupo de controlo que foi introduzido para analisar distâncias entre os sexos e começa nos 40 anos para poder chegar a uma população representativa de homens portadores de doença. E isto significa que sempre que o objetivo é a comparação entre homens e mulheres, vamos recorrer a uma subamostra de mulheres entre os 40 e os 74 anos. Portanto, esta é a amostra que suporta a apresentação que hoje vamos percorrer. E o que vamos percorrer será isto. Primeiro, vamos começar por identificar déficits na saúde e no bem-estar das mulheres face aos homens. Depois, vamos tentar perceber o que pode explicar esses déficits e, finalmente, vamos olhar para o que chamamos de bolsas de mal-estar na vida das mulheres e perceber que espaço potencial de bem-estar pode estar a ser negligenciado. É assim possível num formato de apresentação como este, mas não dispensa a leitura do folheto, que é o paper de 170 páginas que vão receber à saída desta sala. E começando então pelos déficits na saúde das mulheres face aos homens. As mulheres são mais prejudicadas na doença, não tanto por serem mais as que têm doenças, mas porque adoecem com mais gravidade e acumulam um maior número de doenças. E isto colide, como explicou a Maria do Carmo, com o facto de as mulheres em Portugal e em praticamente todo o mundo terem uma esperança média de vida superior à dos homens. É uma contradição para a qual a própria ciência ainda não tem explicações definitivas. Há quem sugira que ter 2 versões do cromossoma X protege as mulheres de algumas doenças. Há quem defenda que é possível que as alterações hormonais que afetam o sistema imunitário da mulher durante a gravidez também funcionem durante o seu ciclo menstrual. Isto não significa que as mulheres não adoeçam, mas que algumas doenças não as matam com a mesma facilidade com que matam os homens. Por outro lado, este sistema imunitário mais poderoso pode levar ao desenvolvimento de sintomas mais severos, por exemplo, no caso de uma infecção, ou ser mais suscetível de atacar as próprias células. Isto pode explicar porque as mulheres são tendencialmente mais propensas a desenvolver doenças autoimunes. Há, de facto, muitas hipóteses, mas a verdade é que as grandes questões sobre a influência do sexo na saúde ainda estão por responder. E o que temos por certo é que são as mulheres que suportam o custo físico da gestação e de todas as mudanças hormonais, e isso tem consequências.
E sabemos também que não é possível isolar os aspectos biológicos dos outros efeitos que influenciam a saúde. Uma mulher, por exemplo, que sacrifica o seu jantar para que a sua família coma melhor, não está a obedecer a uma instrução genética, está a obedecer a um impulso socialmente construído. Portanto, há um ambiente que condiciona a saúde da mulher, ou seja, para além de serem do sexo feminino, são do género feminino, e o género também interfere na qualidade de saúde das mulheres. Em termos de autoavaliação de saúde, portanto, isto foi uma coisa que também já tínhamos percebido o ano passado, também se encontram distâncias entre homens e mulheres. Em relação ao estudo do ano passado, o que percebemos é que não só a saúde das mulheres piorou, como ganhou distância em relação aos homens. Há um grupo que tem um golpe pronunciado na saúde, sobretudo em termos de saúde mental, que são as mulheres entre os 35 e os 44 anos. Não temos uma amostra de homens exatamente comparável, portanto não podemos fazer muitas deduções, mas o que estudos internacionais sugerem é que as mulheres, sobretudo com filhos pequenos, foram mais impactadas pela experiência da pandemia e isso pode ser uma explicação contextual para as diferenças que encontramos este ano. Temos ainda o déficit na dor. Há uma distância significativa entre os sexos, tanto na dor crónica como na dor recente, que no inquérito avaliámos perguntando às pessoas se tinham sentido alguma dor no último mês ou no próprio dia. E vemos aqui a distância. A dor afeta mais mulheres do que homens, isto surge em vários estudos. Para além da dor crónica, as mulheres estão sujeitas a quadros de dor exclusivos que estão relacionados com a sua saúde reprodutiva e mesmo algumas patologias que não estão ligadas ao sexo, como as enxaquecas, as fibromialgias, o síndrome do intestino irritável, a prevalência de dor é superior nas mulheres. A dor é um conceito muito difícil de medir e de avaliar, porque é influenciada por aspectos psicológicos e emocionais, mas do que é possível aferir, as mulheres em geral são mais sensíveis à dor. É possível mesmo que a sensação de dor nelas seja de facto diferente, que afete mais o seu sistema nervoso periférico, e isto pode explicar porque nas entrevistas encontramos descrições de dor mais exuberantes nas mulheres. Várias mulheres nos descreveram a sua dor como uma coisa afiada, como uma coisa aguda, como uma coisa cortante. Uma dizia como se fosse uma faca a espetar-se. E, na verdade, a dor surgiu nas nossas conversas com uma frequência que não estávamos à espera. E os números também são expressivos. 28% das mulheres reconhecem viver com dor cronicamente, e isto não é um exclusivo das mulheres mais velhas. E o que nos fica destas conversas é uma certa normalização do sofrimento. Como neste relato aqui à esquerda, de uma senhora que dizia: as minhas dores já vivo com elas, aceito-as, e também a ideia de uma coisa que é silenciada, como se percebe no outro relato, de uma mulher que tinha fibromialgia, que tem fibromialgia, dizia-nos: há dias em que quase não me consigo mexer, mas a maior parte das pessoas não sabe. Portanto, o que nos parece é que a dor ainda é subdiagnosticada ou subtratada, seja porque é difícil atuar sobre a sua causa, seja porque ainda é negligenciada por parte de alguns profissionais de saúde, ou mesmo porque as próprias mulheres são relutantes na toma de analgésicos ou na procura de ajuda. Da investigação anterior, ficou-nos também a evidência de que, mais do que a ausência da doença, o que determinava uma boa autoavaliação da saúde era a sensação de bem-estar. E por isso quisemos ir este ano mais longe na compreensão do bem-estar e desenvolvemos um indicador de bem-estar subjetivo. O bem-estar subjetivo é uma matéria da psicologia positiva, ou seja, em vez de se centrar no estudo da infelicidade, interessa-se pelas condições que distinguem as pessoas extremamente felizes das restantes. Portanto, mais do que o alívio do sofrimento, o bem-estar subjetivo tenta perceber os fatores que permitem às pessoas desenvolver-se, prosperar e florescer. E falo a partir de uma avaliação que é feita pela própria pessoa, em função de uma série de questões, que indica quão bem se sente e quão bem considera que funciona. Portanto, este bem-estar subjetivo não mede a ausência de problemas, mede a presença de aspectos positivos, características e funcionamentos positivos das pessoas, autoavaliados, coisas como a competência, o significado, o otimismo, a autoestima, há uma série de variáveis. Cada característica é definida a partir do exato oposto dos sintomas de ansiedade e depressão. E da mesma forma que não é necessário ter todos os sintomas para cumprir um diagnóstico de depressão,
Só é necessário que estejam presentes algumas destas características para assumir que as pessoas têm um alto nível de bem-estar subjetivo, e este alto nível de bem-estar subjetivo chama-se taxa de florescimento. E o que o indicador nos permite perceber é que a dita taxa de florescimento só chega a 10% das mulheres portuguesas. E isto está em linha com a pesquisa que inspirou a construção deste indicador. É um indicador que coloca Portugal na última posição entre 23 países europeus. Este estudo é de 2011, pode estar datado em alguns valores, mas não na relação entre o mínimo e o máximo, e, na verdade, o mínimo na altura era Portugal com 9%, o máximo era 41% na Dinamarca, que estava no topo da tabela. Também aqui, no bem-estar, encontramos distâncias entre homens e mulheres. A taxa de florescimento nos homens com mais de 40 anos é de 14% e das mulheres com mais de 40 anos é de 12%. E aqui, neste slide, vemos dos vários aspectos que compõem este indicador, portanto, isto não é exaustivo. Estão aqui aqueles onde há maior distância entre homens e mulheres. E vemos aqui que os homens superam as mulheres na autoestima, no otimismo e em todos os aspectos que nós chamamos de experiência de curto prazo. Portanto, o que é que aqui vemos? Quando remetemos a questão para a última semana, os homens sentem-se melhor a todos os níveis, com mais energia, com dias mais interessantes e, sobretudo, mais calmos e tranquilos. E frisamos esta distância na estabilidade emocional porque é crítica para o bem-estar. Na verdade, o que este estudo nos permite perceber é que a ansiedade é o fator que mais correlação apresenta com o bem-estar subjetivo, à frente da doença grave, à frente da dor crónica, e atinge a grande maioria das mulheres portuguesas. Quando perguntamos, sente ser uma pessoa ansiosa, que sente nervosismo, preocupação ou apreensão de forma frequente e intensa, 73% das mulheres reconhece que sim. 26% refere mesmo que sente viver num estado de tensão. E isto tem consequências físicas. Destas mulheres que sentem ansiedade, 37% reconhece que o seu stress é causador de problemas como insónias, dores de cabeça, tensão muscular, problemas digestivos, entre uma série de outros. Sabemos que em Portugal a mulher ainda sofre no dia-a-dia de pressões de stress acentuados. Portanto, a mulher tem uma vontade de cumprir com distinção numa série de frentes, e tem muitas frentes: a frente familiar, a frente amorosa, a frente profissional, e paga-o em bem-estar emocional. E vemos que é precisamente no grupo entre os 35 e os 44 anos onde se concentram as mulheres com filhos e que ainda trabalham, com filhos pequenos, e é neste grupo que a ansiedade dispara. 35% das mulheres entre os 35 e os 44 anos reconhece viver num estado de tensão, e neste aspecto a distância entre sexos é bastante significativa. Vamos então tentar perceber o que explica estes déficits da saúde em relação da mulher em relação ao homem. E começamos por esta primeira explicação, que é a subcompreensão histórica da mulher. A medicina, durante séculos, foi persistindo na crença de que, à exceção dos órgãos reprodutivos, todos os órgãos e funções funcionariam da mesma forma em homens e mulheres, pelo que o conhecimento das mulheres se centrou na sua capacidade de reprodução. Até muito recentemente, as mulheres não eram até consideradas em ensaios clínicos pelo argumento de que o ciclo menstrual ia introduzir demasiadas variáveis e ia afetar os estudos. A mulher também podia estar grávida, portanto, não só a mulher como as fêmeas em geral eram preteridas por machos em laboratório, mesmo em teste de medicamentos, o que também explica porque nas mulheres é mais frequente haver efeitos adversos graves de medicamentos. E também porque a mulher chegou tarde à ciência, esta perspectiva masculinizada da medicina foi-se refletindo na escolha dos problemas a estudar. Por exemplo, há muito mais pesquisa sobre disfunção erétil, que afeta 1 em cada 5 homens, do que, por exemplo, sobre a síndrome pré-menstrual, que afeta a esmagadora maioria das mulheres. Há ainda um terceiro viés, que afeta tanto os médicos como os pacientes, que decorre dos estereótipos de género, daquilo que nós esperamos do comportamento do homem e do comportamento da mulher. No paciente pode levar a que não se queixe, no médico significa que o diagnóstico pode ser distinto em função do género. Por exemplo, está provado que as mulheres são mais vezes associadas à emoção, como o caso desta mulher que tinha uma embolia pulmonar e foi mandada para casa com ansiolíticos. Estamos em 2022 e ainda não se sabe como o ciclo menstrual pode afetar a toma de alguns medicamentos.
Não se sabe quão diferente pode ser a sintomatologia de algumas doenças entre homens e mulheres. Sabe-se que é por terem queixas diferentes que algumas mulheres morrem de doenças coronárias. Houve uma enorme evolução, é certo, mas ainda há desconhecimento sobre a mulher, sobre o corpo da mulher e como é afetada pela doença, que leva a que doenças que se manifestam de forma diferente nas mulheres sejam muitas vezes mal diagnosticadas e outras que afetam principalmente as mulheres, como o caso da endometriose, permaneçam em parte um mistério. A segunda explicação para estes déficits entre homens e mulheres está relacionada com o ciclo de vida. Portanto, esta era a primeira pergunta que se fazia em inquérito. As pessoas ainda não tinham pensado em saúde, ainda não tinham sequer pensado em doença, e a pergunta era esta. Ao longo da vida, enfrentou mal-estar relacionado com alterações expressivas do seu corpo ou com algum outro aspecto físico ou psicológico? 76% das mulheres indicou que sim, e a distância aos homens, como vemos em baixo, é muito significativa, só 48% dos homens o reconheceu. E depois perguntávamos qual o evento que esteve na gênese desse mal-estar e vemos que, em mais de metade dos casos, esteve relacionado com o momento do ciclo de vida reprodutivo, com a puberdade, com o esforço para engravidar, com gravidez indesejada, com aborto, maternidade, menopausa, etc. Se agregarmos todos estes fatores relacionados com o ciclo de vida reprodutivo, vemos que é aqui que está a grande distância aos homens. São experiências exclusivas da mulher, não são doenças, mas podem ter implicações negativas na saúde. Questões relacionadas com a gravidez, questões relacionadas com o aborto, têm repercussões apenas no corpo da mulher, por mais que se reconheça que os homens já são parte sensível em algum desses processos. E o que vemos aqui é que há forças de subtração no bem-estar da mulher que não têm equivalente no masculino, e mesmo quando a equivalência é possível, por exemplo, no caso do pós-nascimento de um filho, a depressão no bem-estar da mulher é muito mais profunda e o processo de recuperação é muito mais exigente. Ou seja, as mulheres não estão só naturalmente sujeitas a mais forças de subtração, como essas forças são muito mais poderosas. E isto é uma explicação para que não se reflita na sua saúde o esforço suplementar que fazem para se manterem saudáveis. A contraforça que fazem, por exemplo, sendo mais regradas na alimentação, indo mais ao médico, não chega para compensar a perda adicional de bem-estar a que são submetidas. O ciclo de vida da mulher também é mais propício à instabilidade emocional. As mulheres em idade reprodutiva passam por uma série de acontecimentos que provocam desregulação de humor. Por positivos que possam ser estes eventos, como envolvem variações hormonais, podem afetar a resposta emocional da mulher a esses acontecimentos, muitas vezes causando ansiedade e tristeza. Toda a gente ouviu falar dos baby blues, mas essas desregulações não acontecem só após o parto, também podem estar presentes na gravidez, também podem estar presentes na menopausa. E por causa também do seu ciclo reprodutivo, a mulher terá um fator de risco adicional de depressão. Os eventos que envolvem grandes variações hormonais podem levar a variações no funcionamento do cérebro. Não se sabe se a maternidade por si só pode ser um risco para a saúde psicológica da mulher, mas não faltam estudos a apontar o pós-parto como uma fase da vida de uma mulher com maior risco para o início ou para a reincidência de uma doença mental. No nosso estudo, 14% das mulheres que reconheceram um episódio de depressão indicou que estava relacionado com o período pós-parto. E deste testemunho de uma mulher que passou por uma depressão pós-parto, reforço esta última parte em que ela diz: é tudo natural, a minha própria mãe faz disto tudo natural, acho que somos educadas a ser super mulheres e que conseguimos tudo e eu sempre fui muito forte. Mas não é suposto ser assim. E reforço esta ideia do não é suposto ser assim, não é suposto ser tudo tão natural, porque a normalização do desconforto da mulher é o eixo condutor das conclusões a que chegamos neste estudo. A ideia fundamental de fazer este estudo não é apenas ir atrás de explicações para os déficits face aos homens, é sobretudo partir dessa realidade para detectar espaços potenciais de melhoria de bem-estar na vida das mulheres. E fizemos olhando para aquilo a que chamamos bolsas de mal-estar. A menstruação, a maternidade e a menopausa são fases críticas do ciclo de vida reprodutivo da mulher. São fases que envolvem transformações físicas, transformações psicológicas, emocionais e até de identidade da mulher, que têm um grande impacto no seu bem-estar.
Identificamos ainda uma quarta bolsa de mal-estar que não é exclusiva, mas é muito mais comum na mulher, que é a relação com o corpo e, em particular, a relação com o seu peso. Há nas mulheres uma obsessão com o peso ideal que afeta muito o seu bem-estar psicológico e pode ser contraproducente, mesmo em termos de saúde, desde logo por dar origem a distúrbios alimentares. E o que percebemos é que afeta muitas vezes mulheres que não estão sequer dentro de um quadro de excesso de peso. Não vamos aprofundar aqui este tema, mas não quis deixar de referir, ele está bem desenvolvido no paper. Portanto, eu acho que me está a cair o microfone, não? Não sei se consegui. Obrigada. Começando então pela menstruação. Houve mudanças inegáveis neste campo. O que nós percebemos foi que persistem constrangimentos e tabus que mantêm o tema na invisibilidade. E percebemos, sobretudo, que mesmo entre as mulheres a abordagem é altamente superficial. Não vai muito além do é uma coisa que me incomoda ou é uma coisa que não me incomoda. Para além de relatos como este, em que uma mulher admite que chegava a desmaiar de dor e a estados de anemia, o que sentimos nas conversas foi, sobretudo, omissão. Foi um grande vazio sobre este assunto e a evidência da normalização. Como ela diz aqui, eu acho que depois a pessoa habitua-se à dor. No inquérito quantitativo, quisemos fazer uma coisa pouco habitual em estudo de mercado, que foi introduzir na escala uma opção de normal. Foi uma opção muito intencional. Nós queremos perceber até que ponto o mal-estar da mulher cabe dentro do normal. E começámos por perguntar genericamente às mulheres se, em diferentes fases do seu ciclo de vida, neste caso em relação à menstruação, se achavam fácil, normal, difícil ou muito difícil, e esta foi a distribuição. Portanto, cerca de metade das mulheres que menstruam considera normal o que sente. E mais à frente perguntávamos às mulheres o que sentiam quando menstruavam. E chegamos a uma lista de sintomas. Cólicas que estão no topo, seguidas de dores de cabeça, seios inchados, dores nas costas, pernas pesadas, fome em excesso, irritabilidade, a lista continuava. E depois fomos olhar especificamente para aquela metade da população, os 48%, que na primeira pergunta tinha classificado como normal o que sente. E dessas, 27% reconheceu pelo menos 3 daqueles sintomas, 7% acumula dor abdominal, dor de cabeça e dor nas costas quando está menstruada. Ou seja, dentro do normal cabe grande desconforto que as mulheres atenuam com a toma de analgésicos. Também se percebe é que há um grande desconhecimento entre as mulheres sobre o que implica a menstruação. 26% das mulheres reconheceu que sente falta de energia, alterações de humor e alterações de sono todos os meses. E apesar de já estar provado que isto são efeitos do ciclo menstrual, são poucas as que conseguem fazer essa associação, portanto atribuem o seu mal-estar a outros aspectos da sua vida. E serão ainda menos as que sabem que o ciclo menstrual, na verdade, envolve 4 fases e que cada fase faz com que as mulheres se sintam inteiramente diferentes. Hoje há alguns especialistas a defender que as mulheres deviam adaptar-se às variações que experimentam à medida que o seu ciclo progride. Desenvolveram este conceito, o cycle syncing, que assenta na ideia de que cada fase fornece à mulher determinados poderes e, assim sendo, ela deve fazer escolhas de estilo de vida de acordo com o seu ciclo, ou seja, adequar a sua alimentação, adequar a sua atividade física, o seu descanso às necessidades hormonais de cada fase, tornando mais fácil a sua gestão. Esta abordagem supõe que a mulher não usa contraceptivos que suprimem os efeitos das hormonas, portanto, que em muitos casos até nos parece que se poderia evitar. Aliás, parece-nos urgente que as mulheres ganhem consciência sobre os efeitos secundários associados à toma da pílula, mas isso é uma discussão que eu deixo para os médicos. No quantitativo, quisemos também perceber que tipo de aceitação podiam ter soluções que mitigassem as dores, podendo substituir a toma de analgésicos, que percebemos que a grande maioria das mulheres faz mensalmente. Confrontamos as mulheres com soluções como esta, uma terapia de pulsação que alivia a dor e já existe noutras geografias, e estes 32% de mulheres que considerariam muito útil, mais as 36% que consideram útil, sugerem uma abertura para novas abordagens a este desconforto mensal das mulheres.
Passando então para a maternidade, o estudo avaliou todas as fases, fomos olhar para o processo para engravidar, fomos olhar para a gravidez, fomos olhar para o parto e para o pós-parto. Em todas as fases se percebe falta de preparação e informação, há pouca pedagogia acerca de cada fase da experiência envolve, muitas vezes ignorando até que a previsibilidade é um fator de segurança, mas é sobretudo em relação ao pós-parto que nos parece que há maior inconsistência entre aquilo que é pedido à mulher e o apoio que lhe é prestado. Nesta fase, o cuidado ao bebê secundariza o cuidado da mãe, o seu mal-estar também vai muitas vezes para além dos 42 dias que se definem como puerpério, e foi sobretudo em relação ao pós-parto que muitas mulheres em conversa admitiram que se sentiram mais incompreendidas, menos apoiadas e com menos latitude até para falar do seu desconforto. Se olharmos os diferentes aspectos que envolvem o pós-parto, vemos que uma mancha do difícil ou muito difícil já é bastante expressiva. A seguir ao sono e ao descanso, o aspecto da amamentação surge como o mais crítico na fase pós-parto. 56% das mulheres reconhece bastante ou muita dificuldade nesse aspecto, nos casos pela exigência física da amamentação, noutros mesmo pela incapacidade de o fazer. Essa incapacidade tem um grande impacto psicológico na mulher por não estar a corresponder a um ideal de maternidade. Gera muitas vezes sentimentos de culpa ou frustração na mulher e isto está muito relacionado com um certo idealismo que há em torno da maternidade. E o que percebemos é que também no pós-parto há normalização do mal-estar. Portanto, das mulheres que classificam o que sentiram no pós-parto como normal, e ainda assim foram 35%, 65% refere que teve problemas no sono, 45% teve problemas na amamentação, 38% teve dificuldades na recuperação física, outras tantas na recuperação emocional. Portanto, novamente, algum desconforto dentro da normalidade. E também, em relação ao pós-parto, percebemos que é das várias fases da maternidade aquela onde a preparação mais parece falhar. 58% das mães considera que foi pouco preparada para o que esperava e o próprio desconhecimento sobre o que vai acontecer com o seu corpo foi uma coisa que percebemos nas conversas, como este relato de uma mulher que dizia não fazia ideia que era tão debilitante, achava que era 24 horas e pronto, tínhamos o corpo dorido, não fazia ideia que ia ter hemorragias. Isto é uma engenheira que tirou um curso no técnico, portanto não estamos a falar de pessoas analfabetas. As mulheres, de facto, não estão preparadas para o que vão enfrentar no pós-parto. O que percebemos é que não falta informação superficial sobre as mantinhas, os biberons, tudo o que é suposto fazer-se em relação ao bebê, mas sobre as dificuldades concretas da mulher no pós-parto, a amamentação, a falta de sono, todos os temas que efetivamente causam grande desconforto e até ansiedade nas mulheres, há pouca preparação. E por isso, em relação ao teste de soluções que também quisemos fazer na maternidade, orientamos o tema para a informação e para o apoio à distância, perguntamos que utilidade viam ou teriam visto quando tiveram o filho numa linha confidencial e gratuita, sempre disponível, de apoio específico a mães na gravidez e no pós-parto. É no pós-parto que as mulheres mais reconhecem a utilidade deste serviço. Vemos aqui com 31% a reconhecer que teria sido muito útil. E fechamos o ciclo com a menopausa. É talvez a fase mais subcompreendida e onde as mulheres estão mais subservidas. E a incompreensão começa desde logo no facto de não ser evidente em que momento surge e pode começar antes dos 40 anos. E porque a maioria das mulheres desconhece que há uma fase que antecede, que é a perimenopausa, em que a mulher ainda menstrua, mas já tem sintomas da menopausa, muitas mulheres não conseguem relacionar o seu desconforto com essas alterações hormonais. Sabemos que o estilo de vida pode atenuar os efeitos da menopausa, mas é preciso pelo menos que as mulheres suspeitem que podem estar nesta fase. E esse é o princípio do problema. Sabe-se pouco, fala-se pouco, alguns médicos só falam da menopausa quando ela já é uma absoluta evidência e mesmo nesses casos nem sempre há soluções, como diz esta mulher, que não pode fazer compensação hormonal. Eu acho que a medicina para estas situações nos deixa poucas ou nenhumas opções e pronto, assume aquilo. Venham os suores, venham os ataques quase cardíacos, vamos nos adaptando e vamos aceitando. Portanto, vamos aceitando o desconforto que parece ser realmente o destino das mulheres. E os números dão-nos a escala do desconforto, a lista dos sintomas é extensa, 65% sente afrontamentos, 42% suores noturnos, 39% de ansiedade, 37% de insónias, a lista segue.
53% das mulheres acumula 3 ou mais sintomas e em metade dos casos estes sintomas duram mais de 2 anos e só 11% é que não indica nenhum sintoma relacionado com a menopausa. É um desconforto que tem tanto de físico como de emocional ou psicológico. Há até quem compare a menopausa à adolescência. São 2 momentos em que não só há uma grande mudança física, mas essa mudança vem acompanhada de alterações hormonais que podem levar até a reações menos temperadas. Esta mulher de 60 anos falava precisamente da dificuldade dessa parte temperamental, de como foi difícil geri-la e controlá-la. Não veio sozinha, tem insónias há anos, esteve 10 anos a tomar as ditas isoflavonas para controlar os afrontamentos e novamente ali no meio, e friso sempre isto, porque isto realmente, como disse, é o eixo condutor. Os primeiros anos foram muito, muito complicados, depois vem a parte da aceitação e a pessoa começa a viver como se fosse normal. Portanto, sempre a ideia da normalização. E essa normalização confirma-se nos números. 44% qualifica como normal uma fase que, como vimos pela quantidade e pela duração dos sintomas, devia ser considerado difícil. E dessas mulheres que consideram normal o que sentem ou sentiram quando estiveram na menopausa, 49% reconhece 3 ou mais sintomas de desconforto, 43% sente esses sintomas durante mais de 2 anos e 7% acumula afrontamentos, suores noturnos, insónias e dores nas articulações. Para a menopausa, fizemos o mesmo teste de abertura à solução. Isto é uma tecnologia que já existe lá fora. É uma pulseira que ajuda a regular a temperatura do corpo quando as mulheres têm afrontamentos, e vemos aqui a abertura um bocadinho inferior às outras, 26% considera que teria sido útil. Mitigar o desconforto é obviamente importante, mas a nós parece-nos que a primeira ajuda de que as mulheres realmente precisam é a educação. Algumas mulheres podem estar mais de 30 anos com déficits na produção de hormonas. Nem todas têm sintomas, todas enfrentam riscos de saúde. Após a menopausa, 1 em cada 2 pode desenvolver osteoporose. A probabilidade de ter uma doença cardíaca é 5 vezes maior. Se as mulheres estiverem bem preparadas, podem sofrer menos com os sintomas e sentir-se melhor. Portanto, esta é a mensagem que queríamos deixar, é não sejamos condescendentes com as mulheres e vamos permitir que elas tenham essa informação e se consigam antecipar. Há ainda uma desconstrução muito importante a fazer no caso da menopausa, falando em mitos e tabus, que é a associação da menopausa à velhice e ao declínio, quando na verdade as mulheres de 50 anos são mulheres perfeitamente ativas profissionalmente, familiarmente. Aliás, em Portugal são muitas vezes o contraforte de apoio a pais e a filhos. E achamos interessante trazer esta campanha porque ela foi feita a partir de um estudo que revela que mais de 80% das mulheres fala muito raramente com as suas mães sobre menopausa. E esta campanha centra precisamente a relação entre a mãe e a filha. Uma está a atravessar a menopausa, outra está em plena puberdade. A campanha chama-se A Última Menopausa Solitária. É um vídeo que revela novas abordagens à saúde da mulher e vamos passá-lo. This is a story about hormones and how they change my life. I used to feel like myself all of the time. Now it's like someone else's body's been stuffed inside my skin. Was it my mother's job to prepare me for this? If so, add that to the growing list of things I resent. Nobody warns you about this stuff. Mom? The fondness with which you remember sleep. The occasional pelvic floor betrayals. The way Kegels become an act of devotion. It's like shedding a skin, but sweatier, and with more expletives. And then it ends.
and you're more yourself than you ever were. Mom, what's the menopause like? Portanto, o quadro é este. Há razões genéticas, há razões biológicas, há razões sociais para a distância de bem-estar entre homens e mulheres. Algumas são inultrapassáveis, outras dependem de conhecimento e mudanças culturais e outras exigem que a sociedade e as mulheres em Portugal não se resignem a uma condição que normaliza o seu mal-estar. Porque é também essa normalização que explica que se faça menos do que se podia fazer pelo bem-estar das mulheres. Em termos de esforço coletivo, podemos dizer que os sinais que nos chegam do mundo são promissores. Em relação a cada bolsa de mal-estar que vimos atrás, identificamos ao longo do paper aquilo que chamamos forças propulsoras de mudança, ou seja, iniciativas em diferentes áreas de atuação que estão a contribuir para maior consciência e atuação a favor da saúde da mulher. São sinais do mundo que nos elevam as expectativas em relação à saúde das mulheres. Hoje há mais mediatismo e pessoas a reclamar outra atenção para os temas da saúde da mulher, como esta tenista em Roland Garros, que assumiu publicamente a dificuldade de um jogo no primeiro dia do período. Hoje temos marcas, o mercado de consumo está a abordar o tema da saúde da mulher com uma nova abertura e com novas soluções e até com novas linguagens, como vimos no filme que passamos. Estão a crescer também tecnologias que permitem, por um lado, à mulher ter mais inteligência sobre o seu corpo e perceber o que acontece com o seu corpo é o primeiro passo para uma atuação mais consequente, mas também permitem reduzir o desconforto feminino. E também porque crescem essas tecnologias, cresce a possibilidade de uma monitorização diferente, uma monitorização continuada e bases de dados com uma escala inédita e, portanto, há uma promessa de um salto expressivo no entendimento da saúde da mulher. O que importa, diríamos, não é poder dizer que a investigação é igualitária, o que importa é que todos os esforços se traduzam no bem-estar das mulheres, que as façam evoluir no seu eixo de saúde e bem-estar, sabendo que contrariar a normalização do desconforto é o primeiro passo. Ou seja, o ideal seria chegar a um novo paradigma em relação ao bem-estar das mulheres, reconhecendo que, por determinantes biológicos, esse destino de bem-estar vai ser sempre diferente daquele que se ambiciona para o homem. Num dos seus livros, o Gonçalo M. Tavares fala da saúde assim, a saúde como sinónimo de bem existir, diz ele, de bem não morrer. E vimos que há muitas mulheres em Portugal que não morrem assim tão bem, não por estarem doentes, apenas por serem mulheres. Há uma métrica que nós ensaiamos no paper, que é figurativa, mas que nos dá uma ideia de escala. Se juntarmos os efeitos da menstruação, do pós-parto e da menopausa em números muito redondos, cerca de 1 milhão de portuguesas vai passar neste mês de novembro por um momento de grande desconforto. Se este trabalho ajudar a perceber as transformações que as mulheres vivem ao longo da vida, se permitir que as mulheres e os homens que com elas lidam diariamente se sensibilizem para a sua condição, já seria um bom começo. Se, para além disso, conseguir elevar a ambição coletiva em relação ao bem-estar das mulheres, e aqui incluo os profissionais de saúde, acho que superou a sua missão. Muito obrigada a todos pela vossa atenção e, necessariamente, à Médis pela oportunidade desta investigação. E passo agora ao painel. Rita. Quem nos vê aqui presencialmente e também remotamente. Vamos agora tentar aprofundar um pouco destas ideias que aqui nos foram trazidas por este estudo e também acho que esse é o maior desafio, tentar apontar caminhos de futuro e de modo a que estas dificuldades sejam cada vez mais ultrapassadas e isto se olhe com outros olhos para a saúde e o bem-estar
das mulheres. Para isso, são nossos convidados para este painel o professor Dr. Miguel Oliveira da Silva, obstetra, professor catedrático de Medicina e coordenador científico do estudo, a quem peço que se junte a mim aqui no painel, ao professor Dr. Adalberto Campos Fernandes, ex-ministro da Saúde, professor associado convidado da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa e presidente do Conselho de Administração do Hospital da Cruz Vermelha. A Maria João Marques, economista, colunista do Público e comentadora da SIC Notícias. E Teresa Bartolomeu, responsável pela oferta de saúde do grupo AGEAS Portugal. Bom dia. Eu cumprimentei. Bem-vindos aqui. Bem-vindos todos. Aproveito também para vos cumprimentar e agradecer a vossa disponibilidade para encetarmos aqui esta discussão tão interessante. Professor Dr. Miguel Oliveira da Silva, começo por si, porque precisamente nós vimos que a mulher, apesar de até de se cuidar mais, apesar de até de viver mais, na realidade tem pior saúde do que os homens, percepciona precisamente isso. E este estudo, em comparação com o realizado no ano passado, mostra que isso não só se manteve, como ainda se agravou. O que é que explica isso? Como é que nós podemos arranjar uma explicação? Está a medicina ainda a negligenciar a saúde feminina? Bom dia, obrigado pela pergunta. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado à Médis, obrigado à Return on Ideas e cumprimento os meus colegas de painel, alguns dos quais conheço há muito tempo e tenho relações de grande estima e amizade. Respondendo à sua pergunta, há um conjunto de indicadores ao longo deste estudo, cuja leitura, evidentemente, aconselho, mais do que uma vez até, há um conjunto de indicadores que, de facto, confirmam, e sem qualquer dúvida, a sua pergunta. A mulher percepciona mais desconforto, a mulher tem, quando alguém tem que faltar à consulta no agregado familiar, é mais vezes a mulher e não o homem, isso é tido como normal. A mulher tem uma aceitabilidade ou tolerância, entre aspas ou sem aspas, maior, não apenas em relação à dor, como em relação à ausência de cuidados de saúde ou atraso nesse acesso a esses mesmos cuidados de saúde, quando comparada com o homem. E há em todo o estudo, perpassa como linha condutora, de facto, que apesar da mulher viver mais anos, não apenas em Portugal, como em todo o mundo, de facto, esse mito, por enquanto, de um envelhecimento saudável é algo que não existe, e que não existe mais na mulher, por um lado, porque ela vive mais anos, por outro lado, porque aceita pior, ou aceita com maior, digamos, sofrimento, grandes reveses na sua própria saúde. Penso que isso é fundamentalmente um problema cultural, penso que isso é um problema que persiste há várias décadas, há vários séculos. Penso que há, evidentemente, uma tendência lenta, mas muito lenta ainda, para ultrapassar esse viés de género e que todos os esforços, como este documento, são bem-vindos nesse Mas estamos a falar apenas de uma questão cultural e de sociedade, lá está, do conceito associado ao género, ou estamos a falar também da própria medicina, que, como vimos no estudo, a medicina, o estudo da saúde feminina não acompanha, ou seja, o estudo do corpo humano masculino, ou seja, claro que sim. Há aqui, de facto, a medicina também está atrasada em obviamente, estudar mas a medicina, a ciência, a saúde feminina. Obviamente, a medicina, a ciência está cheia de vieses. A medicina não vive no mundo ideal e no mar de rosas e no mundo perfeito. Por exemplo, um dos dados aqui do estudo é que há muito menos mulheres investigadoras, desde logo, há muito menos mulheres investigadas. E, no entanto, neste momento, em medicina, contrariamente a quando eu entrei, e se calhar o professor Adalberto também, a nossa diversidade é assim tão grande, neste momento 75% das alunas dos estudantes de medicina são mulheres e não homens. Bom, e repare, e a prova que a medicina não é perfeita, agora saindo um bocadinho do estudo, nós vimos-la na investigação com as vacinas durante a pandemia. Durante a investigação com as vacinas mRNA, por exemplo, nos Estados Unidos, e cerca de 20% a 25% da população dos Estados Unidos agora vou-lhe falar de outra coisa, de um outro viés, não de género, mas tão ou mais grave, de raça. A população, para provar que a medicina está longe de ser perfeita, a investigação com as vacinas mRNA nos Estados Unidos, em que 20% a 25% da população é afro-americana, negra, se quiser,
Os investigados com a vacina mRNA nos Estados Unidos foram 5%. Portanto, não é preciso dizer mais. Portanto, ainda é preciso olharmos, se bem que também isto começa a mudar, não é? A medicina começa a olhar mais para os ciclos da mulher, os ciclos reprodutivos, a olhar mais para a gravidez, para os ciclos menstruais. Há hoje também maior discussão, felizmente, sobre algumas doenças, como também foi referida aqui, a endometriose. Não é? Endometriose, com certeza. Ainda com um grande desconhecimento, ou seja, está na altura também da medicina olhar para as especificidades do corpo da mulher e da saúde feminina. Sem dúvida nenhuma. Mas, por exemplo, um outro indicador básico, não veio aqui no livro, nem podia vir porque é mais recente, portanto não tinha tempo para vir aqui. Na interrupção voluntária de gravidez, até às 10 semanas em Portugal, por opção da mulher, 26% são feitas por imigrantes. População imigrante. E muitas delas até falam português. Ora bem, a população imigrante em Portugal é cerca de 7, 8%. A população imigrante que tem filhos, portanto, que são mães, são por cerca de 12, 13%. Mas o dobro, 26%, recorrem ao aborto. O que é que isto quer dizer? Que os cuidados primários de saúde têm que estar atentos em todo o país à população imigrante. Aí está um outro viés imenso que nos preocupa muito, portanto. Maria João Marques, de facto, quando olhamos para tudo isto e para a percepção do bem-estar, e há aqui um dado que eu achei bastante preocupante, que é o facto de 10%, apenas 10% das mulheres considerar que está, ou seja, que está plena, que está feliz, que se sente bem. Isso mesmo em termos económicos, qual é o impacto que isso acaba por ter na nossa sociedade? Bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite e muitos parabéns à AGEAS e à MEDIS e à Return on Ideas por este estudo que eu acho que é muito, muito preciso e é muito importante batalhar nestes temas. Do que perguntaste, Rita, todas as discriminações que são feitas, discriminações que às vezes não são deliberadas, não é? Esta ausência das mulheres na investigação, na pesquisa científica, médica, tudo isso, eu tenho a certeza que não é por um ódio particular às mulheres, não é por lhes quererem mal, é simplesmente porque normalmente, tradicionalmente, têm sido homens que as fazem e os homens preocupam-se consigo próprios e com as pessoas que lhes são semelhantes, tal como de facto as mulheres, porque nós todos temos mais atenção àqueles que são parecidos connosco e, portanto, investigam mais quem é parecido com eles. Mas às vezes as próprias mulheres não têm esta percepção, não é? Pensam, isto é normal, nós temos estes desconfortos e também elas próprias não têm essa capacidade, às vezes, de reconhecer certas características suas também, não? Porque nós estamos todos tão condicionados para ver os homens como o ser humano por defeito, portanto, o normal, que tudo o que é relativo às mulheres, apesar de nós até sermos mais de metade da população, ligeiramente mais, é desviar a norma. Portanto, nós não somos... os homens são a norma. E depois há coisas normais, universais. E depois há coisas femininas, quando não é de facto. As coisas normais não são normais. Normalmente são masculinas. E depois as femininas são vistas como uma excentricidade. Tudo isso. Mas restando aqui um bocadinho à parte económica, portanto, todos estes vieses que existem, não só de saúde, mas do papel das mulheres, das profissões onde tradicionalmente estão inseridas ou não estão inseridas por questões culturais, sociais, a dificuldade na progressão, tudo isso tem custos económicos. Isto, a McKinsey, em 2015, calculou que se o potencial das mulheres profissional no mercado de trabalho fosse plenamente aproveitado, acrescentava-se à economia mundial 12 trilhões de dólares anuais. Portanto, é uma brutalidade. Portanto, isto é um custo só do que está a ser desaproveitado. Mas, nesta questão, além do que é desaproveitado, há custos que de facto existem, tanto a nível de macro, portanto, do país, como a nível micro, portanto, individualmente, para cada mulher ou para as mulheres que têm problemas de saúde. Desde logo porque a falta de saúde e, por exemplo, a pobreza, ou pelo menos um não tão grande acesso ou uma maior dificuldade de acesso a níveis de rendimento mais confortáveis,
alimentam-se mutuamente, não é? É muito comum falar-se, por exemplo, da relação entre a saúde mental ou problemas de saúde mental e a pobreza. Mas não é só a saúde mental, não é? Portanto, a falta de saúde, desde logo, questões óbvias como o absentismo, gastar mais dinheiro em médicos, gastar mais dinheiro em tratamentos, mais dinheiro e mais tempo em remédios, ou seja, tem-se menos dinheiro para se gastar naquilo que dá prazer na vida, não é? E menos tempo também. Se se tem problemas de saúde e se gasta mais dinheiro a tratá-los, se calhar não há capacidade para fazer atividades de enriquecimento pessoal, uma formação profissional, um mestrado, um curso, nem sequer há energia higiênica, não é, para fazer isso. Portanto, há uma série de custos que as mulheres têm claramente com a sua falta de saúde e que lhes propicia situações económicas mais difíceis, o que, por sua vez, também vai gerar mais problemas de saúde, porque isto é tudo um ciclo vicioso. Viver na pobreza tem um impacto de 13%, 13 pontos no QI, no coeficiente de inteligência. Portanto, tem um impacto não que percam, mas as decisões que as pessoas tomam, a maneira como raciocinam, são feitas como se tivesse um coeficiente de inteligência inferior, porque é tão avassalador no cérebro a pobreza, o stress da pobreza, a ansiedade da pobreza, que tomam-se piores decisões, não se consegue analisar o mundo com tanta frieza, tudo isso. Portanto, há vários custos que têm. A esperança média de vida, claro que também é relacionada com o nível de vida, com o nível de escolaridade, tudo isso. Por outro lado, a nível agregado, digamos assim, do país, os problemas de saúde das mulheres específicos e esta pior saúde das mulheres também têm custos, como é evidente. Desde logo, por exemplo, mais gastos nos orçamentos de Estado a tratar destes problemas de saúde, o potencial económico desaproveitado também. Ou seja, a sociedade ganharia a investir mais na saúde e na prevenção da saúde da mulher. Não só ganhar... Bom, eu penso que investir na saúde das mulheres... Mesmo que estejamos a olhar apenas por uma visão económica. É isso. Não é só uma visão económica, é uma questão de dignidade e de felicidade e aquele direito, como tivemos ontem as eleições europeias, americanas, o direito à procura da felicidade, que é aquela expressão tão feliz da Constituição americana. As mulheres também têm direito à procura da felicidade e, não tendo tão boa saúde, isso está dificultado. Portanto, isso é o básico, mas sim, também por questões económicas, um país tem tudo a ganhar com ter a população o mais saudável possível e o mais feliz possível. Professora Adalberto Campos Fernandes, já esteve com a pasta da saúde no Governo. Perante os números que vimos, perante esta percepção e estas conclusões, o Estado está a falhar e a negligenciar a saúde feminina e a saúde da mulher? Muito obrigado. Permita-me que, antes de responder a essa sua pergunta tão traumática e tão dura, eu faça uma saudação formal à senhora deputada Joana Lima, que aqui está, naturalmente, como membro da Casa da Democracia do Parlamento, e, portanto, merece essa saudação. Eu sou presidente da ARS Lisboa e Val do Tejo, que é também um dos culpados disto tudo, a par de mim. Aliás, nós trabalhamos juntos e, portanto, podemos repartilhar aqui algumas responsabilidades pelo que corre bem ou corre mal. Saudar a Return on Ideas, porque, de facto, nós que andamos na vida académica temos esta ideia de que o conhecimento instalado tem que ser sistematicamente provocado e desafiado. Porque, como dizia o professor Miguel Oliveira e Silva, nós não temos, em termos de verdade científica, não temos nada adquirido. O que sabemos até ontem à noite, hoje de manhã, pode estar e está a ser naturalmente contestado. Saudar os colegas de painel, cumprimentar a AGEAS e a MEDIS e toda esta magnífica audiência que aqui está. Bom, eu queria fazer aqui alguma declaração de interesses, porque está naturalmente hoje na ordem do dia fazê-lo. Eu sou de saúde pública e nós na saúde pública olhamos para a saúde das populações.
Além disso, faço parte do Comitê de Aconselhamento do Diretor Regional da Europa, da Organização Mundial de Saúde, Copenhaga, e quando nós olhamos para como nascem, crescem, amadurecem e morrem as pessoas na Europa, eu não estou a falar do resto do mundo, porque a situação é muito mais dramática, nós vemos que o problema não está na medicalização dos problemas, ou seja, nesta abordagem, que é uma abordagem importante, mas que representa provavelmente 20% a 25% daquilo que é o ingrediente necessário para o sucesso. Não está no paternalismo científico, o professor Miguel Oliveira Silva, de alguma maneira, também disse isso, a comunidade científica tende a ser fechada e, às vezes, a comunidade científica é paternalista sobre os grupos, sobre a sociedade, sobre as pessoas e tem uma prática que é quase inata de fazer aquilo que parece intuitivamente melhor e não aquilo que é mais correto. E quando eu falo de saúde das populações, digo-vos que este problema não é de hoje, porque as mulheres chegaram aos direitos de dignidade humana muito tarde. Aliás, não completaram esse exercício. Nós tínhamos, há menos de 100 anos, humilhação social ativa, desprezo e desconsideração pelo papel da mulher na sociedade. E quando nós dizemos aos miúdos, como eu lhes chamo, estudantes de saúde pública, médicos internos, jovens que estão a estudar medicina, hoje, como dizia o professor Miguel Oliveira Silva, quase só mulheres, quando nós lhes dizemos, e eu pergunto muitas vezes, em tom de desafio, qual é o único casamento que, à data de hoje, não é dissolúvel. Porque mesmo o casamento católico em Portugal, como sabem, nós vimos a concordata com a Santa Sé, que foi revista a seguir à instalação da democracia, porque era um casamento indissolúvel. Mas persiste no mundo inteiro um casamento que é indissolúvel. E que aqui a Maria João já falou sobre isso, que é o casamento entre a pobreza e a doença. Não vale a pena se nós juntarmos esta mistura, que é uma alquimia perigosíssima, de pobreza, desgraduação de direitos, e uma arquitetura social que está feita para que a mulher seja, quando tem sintomas e sinais, considerada uma ansiosa, para que a subalternização do seu papel na sociedade enquanto dirigente, enquanto líder, enquanto produtora de conhecimento, de ciência, seja considerada uma menos valor ou uma menos-valia, ou quanto, como em Portugal ainda hoje acontece, infelizmente, na Europa toda, pior nos países bálticos e nos países do extremo mais oriental da Europa, antigos países da esfera soviética, em que as mulheres chegam a ganhar metade daquilo que os homens ganham pelo mesmo trabalho. Eu podia focar-me nos devices e gostei imenso da sua apresentação, até perguntei se era médica. Porque teve uma apresentação digna de um médico, o professor Miguel Oliveira Silva, não é? À altura de um bom médico. Já cumprimentei. E eu estava a ouvi-lo e dizia, se não é médica, devia ter direito a ter uma equivalência automática, não necessariamente ao fim de semana, mas podia ser num dia útil, essa equivalência. O que é que eu lhe ia dizer? Nós podemos e devemos olhar pela perspectiva médica os problemas das mulheres, e este estudo é interessantíssimo na leitura que dele devemos fazer, sobretudo nas entrelinhas, naquilo que são as respostas aos inquéritos. É que nós ainda corremos o risco todos de cair nas ratoeiras, de que temos que tratar os sintomas e não tratar as causas dos problemas. As mulheres serão sempre diferentes dos homens e ainda bem que assim é. Nós temos um ecossistema biológico que nenhuma lei, nem nenhum regulamento, nem nenhuma corrente política conseguirá destruir. É a natureza que assim criou as coisas e é assim que as coisas serão pelos tempos que aí vêm. Não vale a pena normatizar a biologia, porque a biologia não se normatiza por decreto, por convicções, por ideologia política ou por qualquer outro tipo de, digamos, aventureirismo filosófico ou cultural. Sendo que o homem e a mulher são diferentes. Nascerão, crescerão e morrerão de maneira diferente. Os homens morrem mais cedo. E eu digo às vezes também, não me permite, eu não quero ser muito extenso e já vou à sua resposta, embora eu tenha algum treino de não responder às perguntas dos jornalistas, como sabe. É uma coisa que nós aprendemos logo nos primórdios da política, é se a pergunta é conveniente, atacamos logo a resposta, se não é, nós vamos por um caminho que a certa altura o jornalista está tão interessado em ouvir o que dizemos que já ele próprio não se lembra da pergunta. Mas eu não me esqueço. Mas eu digo aos alunos e às alunas o seguinte: quando nós olhamos para as tendências da demografia, qual é o maior problema da Europa hoje em dia? Temos um problema agudo que é a guerra e a crise económica. Mas temos um problema estrutural para o qual a Europa e também Portugal
está a fazer de conta que não existe. Nós falamos da transição energética, falamos da transição climática e poucos falam da transição demográfica. Pois a boa notícia é que nós aqui todos vamos viver mais as mulheres que os homens, mas vamos acumular mais carga de doença, porque enquanto um sueco chega aos 59 anos chega aos 70 anos livre de doença, nós só conseguimos chegar aos 59. Nós temos os últimos 10, 11 anos com uma carga de doença acumulada terrivelmente superior aos suecos. E temos outra coisa. 2060, que é já amanhã, enfim, no seu caso, que é uma jovem, nessa altura estará naturalmente, ansiosamente à espera da sua pensão, que chegará pelos 92 anos. Mas em 2060, se nada for feito, Portugal tem apenas 8,6 milhões de residentes, dos quais mais de 35% têm 65 ou mais anos. Ouviram algum debate importante de urgência no Parlamento sobre a transição demográfica? Ouviram a Comissão Europeia fazer uma cimeira sobre a transição demográfica, que depois acarreta a transição epidemiológica? Ora, o envelhecimento é um processo biológico. E é um processo que, inexoravelmente, traz e aporta para nós o desgaste. Eu partilho convosco, eu tenho um grande orgulho, e, aliás, porque isto tem sido feito publicamente, o Sr. Presidente da República diz sempre, quando está comigo em público, perante toda a gente, que eu pinto o cabelo. Ora, eu não pinto o cabelo. Eu tenho a genética, tenho felizmente a genética que me traz, Sr. Deputado Bernardino Soares, as minhas desculpas, porque eu não o cumprimentei e estava aí ao lado da deputada Joana Lima, e eu peço desculpa, foi uma indelicadeza da minha parte. Mas, portanto, a genética, como diz o professor Manuel Sobrinho Simões, determina 30% daquilo que é a nossa vida. E o que é importante para concluir, porque eu não me quero estender nem me quero perder, é que em 2060 nós seremos 8,6 milhões. Teremos um país dominado por mulheres, pobres, doentes, envelhecidas e, o pior dos fatores, que certamente as afetará, viúvas. Respondendo à sua pergunta, onde é que o Estado falha? O Estado está a falhar. E repare que eu vou à sua pergunta. Não é o Estado que falha, porque, como dizia Luís XIV, l'État c'est moi, portanto, o Estado somos nós cidadãos fazemos o Estado. Não é o Estado português, não é o Estado espanhol. É a natureza das coisas, porque a sociedade orientou-se para uma dimensão organizacional e cultural que faz com que a procriação, ou a geração, ou o número de filhos não seja hoje um fator como era, e eu diria até bem, no princípio do século XX. Hoje, as famílias, por razões económicas, sociais, culturais, da sua própria vida, tomam decisões de ter menos filhos, e mais tarde. Portanto, este drama da demografia pode-se resolver, não é este o fórum para discuti-lo, através daquilo que eu chamo a mistura fina da demografia mundial. Nós somos uma comunidade, somos um planeta e somos uma comunidade integrada, portanto podemos trabalhar neste aspecto aí. O Estado falha neste sentido. O Estado começa por falhar, não é o Dr. Luís Pisco, nem fui eu, entre 2015 e 2018. O principal responsável por isso nem o Dr. Paulo Macedo, nem a Dra. Ana Jorge, não fomos. O problema do falhanço do Estado, que apesar de tudo está minorado, porque as políticas sociais e os apoios sociais e os apoios ativos à sociedade e à pobreza estão a ser dados, falha quando em Portugal 23% dos portugueses têm as casas com frio e com chuva. Falha quando a mulher é simultaneamente gestora de afetos, gestora de problemas, gestora de educação e gestora de meios económicos. Falha quando nós não temos um modelo económico em Portugal e na Europa toda competitivo, que faça com que a criação de valor na economia gere salários mais elevados e que, para ir de encontro agora ao estudo, nós tenhamos uma percepção individual de que o que conta não é o que fazemos aos 60 anos, é o que conta é o que fazemos aos 10, aos 15, aos 20 e aos 30. Chama-se isso a gestão integrada do percurso individual de vida, em que eu posso fazer sozinho uma grande parte e não preciso de um paternalista qualquer que me venha dizer se como de manhã, ou se bebo à tarde, ou se fumo, ou se não fumo. Tenho essa possibilidade de aceder aos cuidados de saúde de proximidade, ao médico de família, ao enfermeiro de família, ao nutricionista, e, portanto, eu complemento o meu conhecimento. Eu acho que este estudo beneficiaria também muito de aprofundar os aspectos daquilo que nós chamamos hoje de literacia em saúde. Nós somos donos da nossa vida, do nosso destino, e o que fazemos aos 30 anos reflete-se depois aos 60 anos. Mas o Estado pode e deve contribuir para
perante a situação que temos atual, precisamente dar as ferramentas necessárias. Olhemos para a Espanha, que deu um passo na abertura à licença menstrual para as mulheres com a sua aprovação, agora segue os sem querer estar a entrar em... Ou seja, há medidas que o Estado, que caberão ao Estado, também para fomentar e para apostar na prevenção da saúde. Se me permite, há que distinguir aqui dois aspectos nas políticas públicas, as que são estritamente do domínio da saúde e as que são do domínio social. O domínio social é qual é a arquitetura social de um país. Vamos aos países nórdicos, temos bons modelos para copiar. Não precisamos de inventar. Vamos aos países nórdicos e temos bons modelos de proteção da família, do indivíduo, da mulher, do homem, das crianças, etc. Para isso temos de ter uma economia competitiva que liberte valor. E temos que fazer com que eu diga também e desculpem estar a insistir nisto, digo muitas vezes aos alunos o seguinte: qual é o objetivo das políticas públicas em saúde, em primeiro lugar, e a seguir as políticas sociais? É fazer com que as pessoas cheguem à necessidade do comprimido, do tratamento, do dispositivo, o mais tarde possível. Porque uma coisa vos garanto, meus amigos e minhas amigas, nós aqui nesta sala vamos todos morrer. O que nós pretendemos fazer é que a nossa morte chegue o mais tarde possível, nas condições de dignidade e do nosso sofrimento possível, e que se tivermos que chegar à relação com a química, com a farmacoterapêutica, com as cirurgias, nós o fazemos mais tarde nas melhores condições. Portanto, sim, respondo-lhe, não sei se é a licença menstrual, não refleti sobre esse assunto, é claramente a proteção da maternidade, é claramente a proteção da paternidade, e é claramente dizer que não se decreta o papel da mulher, não é na sociedade decretado através de produtos legislativos, é através da prática concreta do dia-a-dia e da mistura dos papéis, porque se provavelmente a mulher, quando sofre, e aqui foi referido vários casos, nós conhecemos da nossa vida diária, não apenas da vida enquanto médicos, mas enquanto cidadãos. A mulher sofre mais, porquê? Porque a partilha de papéis é menor, porque, naturalmente, tem que fazer as mesmas horas de trabalho que faz o homem, porque muitas vezes os papéis em casa estão desequilibrados. Há um conjunto enorme de itens que são de transformação social, cultural e educativa. Depois a política ajuda. E termino saudando o estudo, que é interessantíssimo e que, de facto, eu recomendo a leitura de todos, e cumprimento o professor Miguel Oliveira Silva pela generalidade da coordenação, é que todos temos um papel a desempenhar e não devemos, sobre esta matéria, medicalizar ou criar um foco na medicalização dos problemas, porque há uma dimensão que está para além da medicalização. Todos temos um papel, inclusive em indústria. Teresa Bartolomeu, ouvíamos e vimos muita referência a muito desconforto e variações também consoante o ciclo em que a mulher se encontra. A gravidez, o pós-parto, a menopausa. Como é que a indústria pode responder a estas necessidades das mulheres nestes ciclos tão próprios? Muito bem. Bom dia a todos os que nos acompanham aqui hoje, mas também àqueles que nos estão a acompanhar online. E antes de responder, Rita, à sua pergunta, também cumprimentar os três convidados que temos aqui neste painel. Relativamente à pergunta que é colocada, eu acho que, efetivamente, o estudo, e a Joana frisou isso muito bem, o estudo foca aqui aquilo que é a dimensão dos desconfortos que existem ao longo do ciclo da vida da mulher, mas eu acho que mais, ou adicionalmente àquilo que são os desconfortos, eu acho que nós temos aqui a questão da normalização. E esta normalização da dor também, na forma como as mulheres aceitam esse desconforto. Exatamente. Portanto, toda a normalização que as mulheres fazem do sofrimento, como se fosse normal não valorizar aquilo que acontece. Pronto, isto é muito evidente no estudo e acho que voltando para a sua pergunta daquilo que é o nosso papel como seguradora, o que é que eu acho que primeiro nós devemos fazer? Aquilo que hoje estamos a fazer, não é? E que nos traz aqui, que é aumentar a consciencialização e aumentar o conhecimento que existem sobre estas temáticas. Ao fazer esta reflexão, nós, tal como é pretendido pelo estudo, conseguimos entender, conseguimos também explicar e fornecer pistas que nos permitam depois também discutir os assuntos como hoje está aqui a acontecer e agir. E isto é fundamental. Eu pegaria aqui em duas das observações que o professor Adalberto Campos Fernandes fez, que acho que estão muito em linha com aquilo que também é o nosso posicionamento para esta temática e que tem a ver, por um lado, com a literacia
e acho que nós temos aqui um papel muito relevante. Nós hoje em dia temos 3,2 milhões de pessoas seguras em Portugal com seguro de saúde. Portanto, nós conseguimos chegar a estas pessoas e nós podemos trabalhar com estas pessoas de uma forma diferente daquilo que no passado as seguradoras trabalhavam, que era apenas com participação ou no pagamento das despesas de saúde. Portanto, nós hoje em dia, perante esta situação e esta reflexão, e nós estamos já a incorporar a reflexão sobre este estudo também naquilo que é o nosso próprio negócio como seguradora, e estamos já há vários anos a trabalhar nesta questão da literacia, em efetivamente capacitar as pessoas com conhecimento para tomarem as decisões informadas sobre a sua saúde e sobre o seu bem-estar. Como dizia o Dr. Adalberto Campos Fernandes, não só naquilo que é a procura de cuidados médicos, mas antes disso, como é que nós conseguimos, de alguma forma, alertar as mulheres e ajudá-las a procurar soluções para o seu bem-estar. E como é que nós o estamos a fazer também? Estamos a fazê-lo de forma estruturada, estamos a criar programas. Nós temos neste momento precisamente um programa para a maternidade que visa ajudar a mulher logo na gravidez, a sensibilizá-la para aquilo que vai acontecer em cada fase da gravidez e depois no primeiro ano de vida do bebê, o que é que também vai acontecer e que ajuda é que pode procurar. Não mais importante é efetivamente, e a Joana também referiu isso, numa das fases do estudo, em que se perguntou à mulher se a mulher tivesse a possibilidade de ter uma linha para onde ligasse, para ter aqui uma visão daquilo que seriam a ajuda que podia ter na fase em que se encontra, é também algo que nós temos estado a trabalhar. Neste momento temos uma linha que está disponível precisamente 24 horas com enfermeiros e que pode prestar este apoio. Mas não só, temos também apostado na rede de cuidados primários, de forma a que, efetivamente, a pessoa, em cada fase da sua vida, consiga ter um acompanhamento e consiga antecipar aquilo que podem ser muitas das questões que foram aqui levantadas e que respostas é que a pessoa efetivamente pode ter, fugindo da normalização e de que realmente... Porque há essa necessidade urgente. E porque há essa, sem dúvida. Aliás, os dados que a Joana partilhou hoje aqui connosco são claros relativamente a isso e, sobretudo, relativamente ao déficit que existe de bem-estar para os homens, mas também daquilo que poderia ser possível em cada fase da vida e que não acontece. E o nosso tempo corre, vamos para as notas finais, Dr. Miguel Oliveira e Silva. Perante tudo isto, o que é urgente? O que é que devemos, e a medicina deve fazer para apostar mais e dar uma maior qualidade de bem-estar à mulher e a maior aposta na prevenção da sua saúde? Olha, muito brevemente, desde logo divulgar e refletir e pensar de uma forma séria sobre alguns destes vieses todos e destas dissonâncias, assimetrias, contradições que existem no acesso e prática do cuidado de saúde e tentar colmatar essas brechas, essas insuficiências, seguramente. Por outro lado, eu sou, até como obstetra, e há mais obstetras nesta sala, eu sou particularmente sensível ao inverno demográfico que, já referido pelo professor Adalberto Campos Fernandes, em que nós vivemos. E tem que haver, houve vagas, tentativas, desde, isso foi referido, lembro-me, já no governo do Dr. Pedro Passos Coelho e posteriormente, isso foi referido, incentivos à natalidade. Mas todos isso a nível nacional, alguns a nível autárquico, basicamente esses incentivos falharam todos em Portugal. Todos. E há que ter a modéstia e a humildade de dizer porque é que falharam todos. Em governos tão diferentes, em autarquias tão diferentes, desde o governo do tempo da Troika até hoje. Porque é que todos esses incentivos à natalidade em Portugal falharam, grosso modo. Há que analisar isso muito rapidamente, porque quanto mais tempo passa, mais se agrava a situação, e há que promover, ninguém inventa a roda. Houve países europeus que conseguiram inverter a quebra da natalidade, concretamente a Suécia, França. Depois podemos entrar em discussões mais complicadas. Em França, à custa de minorias, que já não são tão minorias assim, 10, 11, 12, 13%, étnicas ou não. A questão vai-se complicando. Além disso, não é impossível, ou não me choca a minha sensibilidade científica e ética, a promoção de uma imigração jovem, qualificada,
que se aculture com a população portuguesa e que não viva em guetos. Mas isso tem que ser pensado e discutido. É algo que me parece E no urgente. ponto de vista da saúde da mulher, quando falamos também novamente nos ciclos de vida, na sua gravidez, no pós-parto e na menopausa, o que é que deve ser feito para que as mulheres não sintam o desconforto que aqui foi referido? Desde logo, acesso a cuidados de saúde preventivos, cuidados de saúde primários, cuidados de saúde que, de alguma forma, hoje em dia não há qualquer razão, vamos falar do ponto de vista científico em coisas banais e triviais e coloquiais, que eu descrevo aqui. Não há qualquer razão para que um número significativo de mulheres tenha uma situação de temor, apreensão, angústia, ansiedade sobre as dores menstruais. Do ponto de vista científico não há, quer dizer, nós temos felizmente instrumentos científicos vários, quer farmacológicos, quer não farmacológicos, para que essa questão não faça sentido nenhum em 2022. Analogamente em relação à menopausa, o que não quer dizer que... Eu sei que há imensas mulheres que sofrem terrivelmente com as dores menstruais. Sei. E sei que há imensas mulheres que sofrem terrivelmente com sintomas e sinais associados à menopausa. Sei. Mas do ponto de vista meramente científico, e a questão eu sei que não é apenas técnica, é uma questão que tem a ver com a vida global, do ponto de vista profissional, afetivo, espiritual, etc. Mas não há, do ponto de vista técnico, meramente técnico, não há qualquer razão para que os cuidados primários de saúde ou consultas diferenciadas não disponibilizem recursos eficazes desconstruindo mitos. Eu lembro-me que, enfim, numa obra que ficou em segundo lugar do concurso do Secretariado Nacional de Informação, o CELB-CNI, em 1929, já ninguém se lembra quem é que ganhou um concurso de poesia, Fernando Pessoa ficou em segundo lugar, com uma obra, enfim, não será a melhor obra dele, chamada Mensagem, mas ele diz uma coisa básica: o mito é o nada que é tudo. E nós estamos cheios de mitos na vida. E a medicina também está cheia de mitos. Em relação ao ciclo da mulher, também há muitos nadas que são tudo. E aí teria de começar também pelos cuidados de saúde primários, que nos levaria a outra discussão, se também tem a resposta necessária nesta altura para precisamente responder a esta diferenciação no que respeita à saúde feminina. Mas, Maria João Marques, quando olhamos precisamente para estes incentivos, e já aqui abordámos e tivemos uma tentativa em Portugal, no Parlamento, já uma proposta do PAN que acabou por ser chumbada relativamente parecida com a lei, com a medida espanhola da licença menstrual. Nós temos uma sociedade e uma economia preparadas para precisamente acomodar esse tipo de medidas que protejam e deem melhor qualidade de vida às mulheres? Bom, sobre a licença menstrual, eu já escrevi sobre isso, se calhar era disso que há bocado estávamos a falar. Eu sou completamente contra essa medida porque vai reforçar imensos estereótipos e vai dar cabo das perspectivas profissionais das mulheres. Eu tenho uma anemia ferropénica por causa da menstruação, portanto estou muito à vontade para dizer isto. Agora, discordo totalmente dessa medida. Não quer dizer que outras não sejam necessárias. Mas não é só uma questão económica. Estava a dizer há bocado que não podemos medicalizar o problema, que não é o Estado, somos todos nós, mas nós temos uma população com um déficit de qualificações brutal. Nós muitas vezes falamos para as pessoas que estão nestas audiências e nestas escolas e nestas universidades. Nós temos uma população ativa em Portugal que metade não terminou o secundário. Nós não podemos esperar destas pessoas que tenham uma grande literacia de saúde, porque não têm, que não vão ter e não conseguem ter. E não é culpa delas. Portanto, não podemos estar à espera. Portanto, o Estado tem, desde logo, que... Por divulgação, o Estado, não só, claro, também todas as outras organizações, a Médis, por exemplo, como todas, têm a obrigação, pelo menos, de dar informação. Eu tinha tomado aqui algumas notas sobre as questões da pesquisa, dos déficits de pesquisa, que de facto são trágicos e são divertidos ao mesmo tempo, não é? Da ausência das mulheres na pesquisa científica, mas como a Joana Barbosa já falou também bastante disso, nem vou, mas, por exemplo, coisas que podem aumentar o bem-estar e que têm das mulheres e que às vezes não é sequer preciso grandes recursos públicos, mas que têm que ser feitas, e concretamente, por exemplo, nos Ministérios da Saúde. Falou da amamentação, que é um período difícil no pós-parto.
E é normal, penso que toda a gente conhece mulheres que tiveram dificuldade a amamentar e que às vezes ficaram com experiências traumáticas, horrorosas daquele período. E, aliás, vamos aos fóruns de amamentação nas redes sociais e aquilo é uma carnificina entre as defensoras e as que não conseguiram e, portanto, aquilo é uma carga emocional muito grande para as mulheres. Eu amamentei imenso tempo os meus 2 filhos, imenso tempo, sim, 1 ano, os meus 2 filhos e adorei. Adorei porque tive que procurar mas lá está, porque tenho recursos para isso. Andei a encomendar livros, na altura a internet ainda já existia, já tinha muitas coisas. Aliás, os livros foram comprados na Amazon, mas pronto, não tinha ainda tantos recursos, pelo menos no primeiro. Comprei uns livros americanos de uma organização americana que se dedica à La Leche League, uma coisa muito conservadora, mas que foi extremamente útil para mim. Foi ótimo ver aquelas coisas todas. No segundo, já havia mais fóruns de internet para tudo e mais alguma coisa. Cada problema que eu tinha, ia aos fóruns e procurava. Cá, eu não tinha informação nenhuma. E, aliás, eu só procurei esta informação porque, lá está, tive amigas que tinham tido experiências traumáticas e eu percebia... Bom, então, se eu quero amamentar, tenho que ir eu procurar. E, portanto, isto é um exemplo, não é? Por exemplo, também... O Estado e o próprio Ministério da Saúde devem dar também maior resposta a essas necessidades e a essa procura. Evidentemente, mas isso e começar logo nas escolas, por exemplo... A Joana também disse muito bem, a questão da pílula, que eu também acho que é uma questão dos contraceptivos que tem que ser... A pílula foi ótima, penso todos, pelo menos todas as mulheres concordam com isso, pela emancipação sexual que permitiu, como é evidente, e, portanto, todas acarinhamos a ideia da pílula, mas se calhar já era a altura de passarmos para além da pílula, porque, de facto, tem consequências grandes. Mas isso lá está, por exemplo... E olhamos para outros métodos contraceptivos, inclusive, que também possam ser exatamente, a indústria farmacêutica... decidida, sobretudo por homens, eu acabo já, decidida, sobretudo por homens, não dedica investigação a estas alternativas. Mas, por exemplo, e aqui falando do Estado, nas aulas de educação sexual, porque é que não se dá informação sobre, por exemplo, os métodos dos estudos dos ciclos menstruais, porque, na verdade, as mulheres engravidam em poucos dias. Porque é que não se dá este conhecimento às mulheres sobre o seu corpo, que também as empodera, e que, se calhar, vai permitir que algumas delas não precisem de usar, pelo menos, tanto tempo pílula, que é algo que tem consequências. Professor Adalberto Campos Fernandes, num minuto apenas, as notas finais e de que forma é que também o Ministério da Saúde e os Ministérios da Saúde podem melhorar aqui este campo. Como imagina, não estou aqui a falar em nome do Ministério da Saúde, embora tenha uma procuração espiritual. Mas pela sua experiência, exatamente. Porque eu, de facto, tenho uma grande confiança na atual equipa política e, sobretudo, no diretor executivo e, portanto, assumo até unilateralmente essa condição de procurador de boas causas, mas eu não queria, fugindo mais uma vez da sua pergunta, evitar 3 mensagens. Primeiro, aqui há a Maria João, que eu gosto muito de ler, o artigo era esse. O artigo era esse. Porque estávamos ali a falar os dois, que eu li um artigo dela e que me diverti imenso com os comentários do artigo, não tanto com o artigo, mas com os comentários do artigo, porque foi um vendaval, A literacia, é mito, professor Miguel Oliveira Silva, a literacia em saúde não é um processo de sofisticação intelectual ou científica. Isso é um erro gravíssimo. A literacia em saúde é feita diariamente por dezenas de milhares de enfermeiros nos centros de saúde que indicam à dona Adelina, que tem 84 anos e que nunca viu uma letra, que se em vez de fazer determinado tipo de comportamento ou procedimento, fizer de outra maneira, pode ela própria defender-se melhor e não estar constantemente a ir para o hospital. Há aqui vários níveis de literacia. A literacia é um construto. Naturalmente, nós temos níveis de literacia para jovens que estão na universidade, onde a sofisticação vai aos fóruns, são os frequentadores dos fóruns e dos leitores dos seus artigos, e espero que alguns dos meus. Mas a literacia dos mais pobres, isto é, eu diria, uma discriminação que nós temos dentro da nossa cabeça, não é voluntária, sobre as pessoas que são pobres e que são ignorantes, ou que têm menos instrução, ou que têm menos formação. Segundo ponto, são 4, é muito rápido. Quando eu quero fugir da medicalização e do Ministério da Saúde, eu quero lembrar aos que têm mais de 50 anos nesta sala, que são para aí 3 ou 4, o que foi a melhor, talvez a referência das políticas públicas mais bem-sucedida em Portugal, foi
o trabalho conduzido por Albino Aroso e Mário Mendes a propósito da mortalidade materna e mortalidade infantil. Meus caros amigos, 30% daquilo que lá estava era saúde, o resto eram políticas sociais. Desde as condições habitacionais, desde a ida das mulheres a passarem a ter assistência e vigilância. Eu não vou perder aqui muito tempo, faço essa nota. E tenho 2 notas finais, como diria o Dr. Marcos Mendes, com um daqueles slides magníficos. Muito rapidamente, para termos tempo para as perguntas da plateia. A terceira, hoje em dia, nas maternidades públicas da Grande Lisboa, sobretudo, o Dr. Luís Pires não me deixará mentir, a maternidade Alfredo da Costa, que persiste como uma das grandes maternidades públicas, a segunda ou a terceira categoria de partos já são de não nacionais. Correto? Não nacionais. O que dizia o professor Miguel Oliveira Silva. Aproveitemos isto, sem guetos, mas fazendo aquela mistura fina populacional. E aproveitemos uma coisa, que é, eu não estou a fazer com isto nenhuma apreciação de caráter político, mas a coisa que me deu mais prazer, de segunda, terça para quarta-feira, foi ter visto que nos Estados Unidos as mulheres saíram de casa. E as mulheres, ao saírem de casa, gritaram. E ao gritar disseram que há coisas que são basilares no seu respeito individual e coletivo e enquanto cidadãs, não querem saber se é o presidente A ou o presidente B. Quando as mulheres se mobilizam, as sociedades transformam-se. Imagino o que é em Portugal, que tem 60% de abstenção eleitoral, se metade das mulheres que se abstêm fossem votar. Portanto, a participação cidadã das mulheres ajuda a organizar melhor a sociedade e responde àquilo que é a sua pergunta. O Estado será tanto melhor e tanto mais eficiente quanto a democracia for adulta, quando a consciência dos direitos existir e quanto a verdadeiro contraponto à ação dos governos não tiver, tem que estar na representação democrática, naturalmente do Parlamento, mas estiver na sociedade civil. E as mulheres têm o país na mão. Eu estou à vontade porque integro uma família numerosa e eu sou o único indivíduo do género masculino em casa e, portanto, sei qual é a importância que as mulheres têm enquanto força motriz de transformação social e de não estarmos constantemente com cartaz à porta do Ministério da Saúde a pedir mais uma coisa, mais 2 coisas, mais 3 coisas. E é essa a mensagem final que tento consumir 2 minutos passamos que eu para lhe as queria perguntas, Teresa Bartolomeu, muito rapidamente, no caso dos seguros em concreto, por exemplo, já têm algumas coberturas para o pós-parto, para pós-gravidez. Para a menopausa, por exemplo, há aqui também uma urgência de dar essa resposta. Rita, eu diria que tal como se fez para a maternidade, eu acho que nós temos que ter uma visão global. Mais do que aquilo que a Rita estava a falar da cobertura, eu acho que nós temos que ter uma visão global do problema. E eu acho que este estudo traz-nos essa visão global do problema, que até já estivemos a discuti-la aqui por parte dos colegas de painel, em que nós não nos podemos focar só naquilo que efetivamente é a parte médica, não é? E a parte da cobertura de acesso e de pagamento do acesso às coberturas, mas eu acho que temos que ir mais além, e esse é o grande desafio que nós temos também, e nós estamos precisamente a incorporar muitos destes insights do estudo na nossa forma de trabalhar, para conseguirmos ter esta visão holística, ou seja, conseguirmos trabalhar na parte da literacia, na parte do acesso facilitado, de capacitar a mulher para tomar esta decisão e depois, sim, se necessário, então recorrer aos cuidados de saúde e se pode ser na forma de cobertura ou pode ser na forma de serviço, dependendo daquilo que seja a situação concreta. Mas, portanto, eu diria que digamos que o grande desafio vai ser trabalharmos de forma holística estes problemas e não só da forma medicamente que estávamos aqui a falar há pouco. Também só referir que, para isso, eu acho que sai do estudo aqui um indicador muito relevante, que é o indicador de bem-estar subjetivo, em que eu volto a reforçar aquilo que a Rita também já disse, dos 10%, ou apenas 10% das mulheres portuguesas têm digamos que este alto nível de saúde e bem-estar. Paralelamente a este indicador, nós temos outro indicador que sai do estudo, que eu acho que é muito relevante, que é o indicador de potenciação da saúde, em que nós cada vez mais temos que passar de defensores da nossa saúde para produtores da nossa saúde. E nós temos que trabalhar nesta vertente e, como seguradora, nós vamos fazer esse caminho. Estamos a definir internamente como é que nós podemos trabalhar para colocarmos mais produtores das nossas pessoas seguras, mais produtores de saúde, e como é que vamos fazer este caminho. A literacia vai ser, sem dúvida, uma dessas medidas que vamos adotar e que já estamos a adotar, mas não só. Acho que temos aqui um papel muito importante também a fazer
por exemplo, com as empresas, o que é que as empresas que empregam e que são mais ou menos metade das pessoas seguras em Portugal, o que é que estas empresas também podem fazer para potenciar a Lá saúde? está a visão mais holística global da questão. Precisamente, muito obrigada a todos, mas antes de terminarmos, vamos dar então aqui a oportunidade à plateia de colocarem as vossas questões. Temos também algumas questões que nos são colocadas remotamente. Ainda não surgindo aqui nenhuma pergunta da plateia, alguém queira fazer alguma questão? Vamos avançando com as do online, então. Uma questão para a Maria João Marques. Maria João, que nos colocam aqui. No momento em que ambicionamos o alcance de uma equidade e igualdade entre homens e mulheres no ambiente profissional e considerando que, tal como vimos no estudo, a prevalência de questões relacionadas como questões de saúde é superior no género feminino, que papel devem ter as empresas na sensibilização e intervenção para esta realidade e o Estado? Também já falámos aqui um bocadinho sobre isto. Sim, o Estado é inegável. Lamento aqui de outras opiniões, mas passa muito por aí. As empresas, por uma questão de consciência social e de boa prática económica, social, cultural, ética, devem também ter atenção a estas questões, não é? Mas eu, sobretudo, penso que as empresas devem, basicamente, cumprir a legislação e, eventualmente, por exemplo, também ir promovendo, mas lá está. Eu tenho sempre um bocadinho de dificuldade com estas perguntas. O que é que as empresas devem fazer? 96% das nossas empresas são PMEs, normalmente muito pequenas, com poucas pessoas a trabalhar lá. É lírico, lá está, é lírico. Podemos estar aqui a falar imenso tempo do que é que as empresas deviam fazer. Claro que uma multinacional, uma grande empresa, tem um papel social enorme, até pelo exemplo que dá. Mas um café que tem 3 pessoas a trabalhar não vai fazer nada, vai cumprir a lei, até porque ótimo, disso o nosso não é? tecido empresarial é isso mesmo, é micro e pequenas empresas. É isto, portanto é lírico estar aqui a perguntar o que é que as empresas podem fazer. As grandes empresas, claro que sim. Agora há as discussões sobre a semana de 4 dias, que eu penso que é uma inevitabilidade, se calhar não será já imediata, mas de facto é uma inevitabilidade, até pelos ganhos da produção, não é? Irmos trabalhando menos. É normal que isso aconteça, portanto, acho muito bem que as empresas devem ter atenção a isso, devem ir testando como é que se pode fazer, dar a sexta-feira à tarde, dar um dia livre, o teletrabalho. Sistemas mistos, por exemplo, de teletrabalho, quando é possível, porque nem em todos os casos penso que as empresas poderiam, e estão aqui de facto deputados, eu penso que na lei de teletrabalho, que resultando depois da pandemia, foi feito um péssimo trabalho, porque se dificultou, em vez de flexibilizar algo que funciona se for flexível, esteve a criar-se engulhos para todas as partes, mas, por exemplo, eu penso que os sistemas mistos de teletrabalho e trabalho presencial são favorecedores das mulheres, porque, por exemplo, a questão da licença menstrual podia perfeitamente ser substituído por um dia de trabalho em casa, que evitava deslocações, evitava ter que se estar a vestir de uma maneira mais... Lá está, depende das profissões, e se formos olhar para claro. Para as nossas empresas também, lá está, a senhora que trabalha na lavanderia não pode trabalhar em casa. Exatamente, não é? Portanto, para ela não seria sequer adequado ter esse tipo de medidas. Claro, é novamente para os serviços. Para o Estado, eu penso que tem um papel enorme e, aliás, isto é uma questão até que eu há bocado gostava de ter referido isto e vou só agora referir muito, muito rapidamente. Esta parte do Estado é muito importante, não só para as mulheres, mas porque a pobreza feminina é particularmente propiciadora de pobreza intergeracional. A qualificação dos filhos, o sucesso escolar dos filhos depende muito do sucesso das mães, por alguma razão não é dos pais. A saúde mental das mães impacta particularmente a saúde mental dos filhos. Portanto, o Estado tem aqui que se pôr a trabalhar e, sobretudo, não é estar à espera que sejam os cidadãos e as empresas. Sem dúvida. Não tendo mais questões da plateia, tem uma questão? Claro.
Está já a caminho o microfone. Obrigada. Bom, meu nome é Clara Cardoso e envolvida no estudo diretamente pela Rita Nonay Dias, mas não resisto a fazer uma pergunta precisamente pelo envolvimento que tivemos no estudo e por todas as entrevistas que fizemos. E se calhar dirijo aos dois médicos do painel, Dr. Alberto, concordo que, obviamente, isto é absolutamente multifatorial, a solução, e que não podemos medir. As soluções, as respostas não são só médicas, mas quando nós, durante o estudo, deparámos com imensas, aparentemente, omissões da parte quase daquilo que nós podemos considerar protocolos médicos. Imagino, vou chamar assim, porque eu e a Joana, de facto, não somos médicas, mas, por exemplo, a senhora Adelina, imaginemos que vai ao centro de saúde e nem sequer na sua ficha do médico de família tem de que ela está na menopausa neste momento. Portanto, isso nem sequer está escrito no seu ficha eletrónica. Eu questiono-me se não há também, desde já, passos fundamentais ao nível de protocolos e de procedimentos que podiam rapidamente ser implementados para garantir que, de facto, isso consta, para não estarmos sempre dependentes da boa vontade, que também é a ideia que acho eu, enquanto cidadãos, temos, da boa vontade das enfermeiras e do espírito de missão de muitos médicos e enfermeiros pelo país fora, que hoje em dia, se calhar, é precisamente por causa disso que estão no SNS, é por causa do espírito de missão. Não tem uma procuração. Não, eu espero não ter sido mal compreendido, porque eu procuro distinguir as questões estratégicas das questões operacionais. E, portanto, obviamente que aquilo que diz, hoje em dia nós temos uma entropia ainda burocrática no sistema público que terá que ser vencida, melhorada, e creio que aquilo que está a ser feito e anunciado com as verbas do PRR, para que finalmente o registro de saúde eletrónico seja uma realidade transsetorial, setor público, setor social, setor privado, e que finalmente o cidadão e a cidadã sejam portadores da informação que lhe diz respeito e não sejam dependentes das boas vontades, isto é operacional. Como operacional será os centros de saúde trabalharem até às 10 horas da noite para que as mães com filhos possam ir ao centro de saúde. Que se resolva este mito, é um mito urbano, de que se criou um modelo de cuidados de saúde primários bom na área com a criação das USFs, mas não se resolveu o problema do acesso inapropriado aos hospitais. Há aqui matérias que, enfim, quem está aqui na sala e que trabalha neste setor conhece tão bem como eu há muitos anos. Isso é trabalho político, técnico, de organização, de respostas de proximidade e de salvaguarda de direitos, e tem toda a razão, há imensa coisa por fazer. Outra coisa é a estratégica. A estratégia é esta. Nós, se não começarmos a reduzir o gap dos anos de vida perdidos, ou dos anos de vida, das mortes potencialmente evitáveis, ou da qualidade de vida entre os 60 e os 70 anos, nós não só estamos a comprometer a sobrecarga do sistema nas respostas hospitalares de alto custo e alta diferenciação, como estamos a dar cabo daquilo que o estudo dizia muito bem, que é a expectativa que alguém tem, passado o tempo ativo de vida profissional, de saborear, não é, o amor dos netos, da família mais próxima, naqueles tempos que medeiam entre o fim da atividade profissional e a sua morte. E esse aspecto só se resolve numa geração se nós começarmos a trabalhar já. Ou seja, nós temos que ganhar anos saudáveis, ganhamos a batalha da longevidade, mas não ganhamos a batalha da qualidade de vida. E, portanto, tem razão, respostas imediatas, acesso próximo, simplificação de procedimentos, o cartão digital que mesmo a pessoa mais e menos instruída possa usar, a circulação da sua informação que é pessoal, e ao mesmo tempo dizer que os nossos pais e os nossos avós não tiveram essa felicidade. Mas, se calhar, os nossos filhos poderão vir a ter a oportunidade de, aos 59 anos ou aos 64, estarem com o desgaste que o tempo inexoravelmente nos traz, mas serem capazes de ir correr um pouco, de ir jogar um jogo de ténis, de estar a jogar as cartas com os amigos. E, portanto, eu creio que vocês reparem, o professor Miguel Aires Silva trata, e bem, da saúde de pessoas concretas. Eu há muitos anos estudo e olho para a saúde das populações.
Ora, nós só aliviamos a carga dele se tivermos as populações melhor geridas e melhor trabalhadas. E, portanto, é isso que eu queria dizer. E quanto ao Estado, eu até hoje estou um bocado confundido. Eu vou-vos dizer, permita-me um desabafo, é que eu acho que eu estou sentado à sua esquerda, acho eu, e acho que a minha visão sobre o Estado é muito mais aberta do que aquela que a Maria João tem. Era só essa nota que eu queria fazer de rodapé. Muito obrigada. Temos mais algumas questões online, mas essas que infelizmente já não temos tempo para dar resposta, mas todas elas serão respondidas posteriormente por escrito. Agradeço terem acompanhado o debate, agradeço a todos vós por terem estado aqui comigo a discutir estas questões e olharmos mais em profundidade para este estudo que tantas pistas nos trouxe para o futuro e que já sabem que pode ser consultado em saúdes.pt. Muito obrigada. Passo agora a palavra a Steven Brackenveld, o CEO do Grupo AGAs de Portugal. Muito obrigada. Hi. Mic is working? Yes. Yes, but It hurts. The pain, it hurts. I wish I could say I am okay, but that would be a lie. I am too tired even to flirt. I struggle through each day. I feel so alone at times. I feel like no one understands. I am so broken inside. I barely even make rhymes. I can barely control my own hands. In my mask, I am unable to hide. Now, these little words could only have been written by a woman having given childbirth. And these little words actually confirm a lot of the study that you have been making. But I must say I'm standing here with very mixed feelings. Oh yes, surely I could sing, I could dance, I could shout out with joy of the initiative of MEDIS, having organized this panel and of the study that has been made. But honestly, I must say I don't need to be an Einstein to know that women have monthly periods. I'm not a doctor, but I think it was there when Adam and Eve started. I'm not a doctor, but I think so. I don't need to be a scientific to know that there are risks into pregnancies. And I don't need to be a genius to know that child delivery has a lot of risks either. You only have to be a husband, a partner, a lover, a father, to know that all of these above have impacts in mental health, emotions, stability, pain. And so why do I have this mixed feeling standing here? Because we're 2022. We're 2022, and we're still talking about fundamental aspects of women with whom we have been living together since birth of Earth. But then when I was writing, I said, a word dropped in my mind, it's the Zeitgeist. I don't know if some of you know the Hegel, Herder, Goethe, I mean the German philosophers of the Zeitgeist. And it's also the same Zeitgeist that makes that also with us in the group AGEAS. Everything that has to do with diversity, inclusion, glass ceiling, the place of women is so important. It comes to the forefront. It's the Zeitgeist. All elements in society have come together that now we have a focus on this. 2,000 years too late, but it's a fact. It also came into the presentation, I mean, together with our partner Maze, we have, indeed, there are products for women. Also, sustainability and women comes to the forefront. And with Maze, we have invested in a UK-based company, Öne. And what is Öne doing? It's delivering hygienic pads and tampons free of plastic, because they calculate how much kilos plastics women are disposing. And so they have a whole new business line. So all of this is the Zeitgeist. But then we go back to 1972. In 1972, brilliant people came together and they created the Club of Rome. They wrote a book about the limits of growth. And 50 years later, which is now,
they wrote a new book. The Earth is for All. And what is in that book? I recommend everybody to buy it and to read it. One of the 5 pillars in that book is, again, give empowerment to women. 50 years have gone by. 50 years, and we did not do anything. Now, I would like to invite you to put in your head the picture you saw with COP27 with all the leaders. You see it? TV, see the picture in front of you? You will see in that picture some women who are lost. 3, 4, I mean, someone was over there, there's one, and they're like hiding and they don't know what to do. And then you see all these males dressed up, like in COP26. They're all dressed up now in this COP27 for a funeral, which is the funeral of our Earth, because not a lot is happening. We're going to 2.5%. I honestly, that's a personal thought, believe if whole COP27 would be women, but here and there some men, we would progress much faster and much quicker in saving the Earth. And we all know that, I mean, our friend Einstein said, you cannot solve a problem by using the same kind of thinking that created it. Well, look, I am guilty, right? Mea culpa, maxia culpa. My generation of white males have messed up the world. It's a fact. It's there, it's undeniable. Mea culpa. And so we need more women all over the place. And this study is a first start, but we all know, and it was said in the panel, there are so many things of 2,000 years of male dominance and testosterone that has led to structural situations that women have indeed these situations where they're in now. And I will end with a personal note as the Chief Emotional Officer of AGEAS. When we have meetings, of course I concentrate on the content we have in the meetings. But when a woman is presenting in our meetings, I have a double task to do. And my double task to do is to concentrate, and I also there plead sometimes guilty, and I say, I cannot say that word. I was going to say a word, but I'm not. I discovered that I made myself guilty. When I'm in these meetings, I have to control very rigorously that women can express themselves till the end. Because most are men, and they're sitting already after 5 sentences intervening, because they know already that everything that follows that, it's just a repetition of the first, so they're intervening, save time, intervene, cut. And I would invite everybody also in the screens, wherever position you're in, yes, there's a different aspect. And I must say, to all the men in meetings, you're sometimes interrupting the women presenting, but you would never dare to interrupt your spouse in the same way. So if you listen in meetings, think about your spouse. Would you do the same after 5 sentences? And sending, no. This is an aspect of mental health as well. Because going in meetings and meetings and meetings and being interrupted, that must play very hard for people. So be aware about that. Am I happy that this is happening? Yes. Do I have mixed feelings? Yes. It's fantastic that this is taken care of, but we need to go much faster in this equality of diversity. Much, much faster, if you want to make a big change. And honestly, I hope, and that I will end, that if some of you have little children and you have a bedside story, that you will start explaining that the princess is arriving on a horse and is going to save the prince who is imprisoned in the tower. Because there it starts. This is the impact of 2,000 years of historical male dominance. All the histories, everything we made. I was attending, they invited me for a speech in Women in Boards. And I asked them, who has a male maid here? And they looked shocked. A male maid, come on, male maid. I said, you see, and I was very public, you're women in board, and already towards your children, you give an image, a maid is a woman. Never thinking that a maid could be a man. No, it's a woman. And so we go on with these stereotypes into society, which leads continuously. So it's all in small elements, but you have to be attentive to that. So yes, I'm very happy.
And congratulations, Medish, to have organized this. But I still have mixed feelings. Thank you very much.